Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Maigret e o Ladrão Preguiçoso, de Georges Simenon. Bem, nós já podemos destacar muitas informações sobre os livros do Georges Simenon e sobre o próprio autor no vídeo O Amigo de Infância de Maigret, que está aqui em cima nos cards. Caso você ainda não tenha tido a oportunidade de observar esse vídeo, eu acho que convém dar uma paradinha aqui, dar uma olhada lá, que ali nós podemos fazer um introito bastante amplo, bastante minucioso da trajetória do Georges Simenon, e aqui nós já vamos direto ao fulcro do livro que nós estamos tratando hoje, que é Maigret e o Ladrão Preguiçoso. Bem, esse livro ele tem duas histórias que vão ocorrendo paralelamente, que tem, vamos dizer assim, uma importância distinta para o próprio Maigret. Por quê? O primeiro caso acontece é que é encontrado um corpo em um boulevard em Paris. Esse corpo, pela análise que eles vão fazendo, eles vão observando, não tem sangue no local, e a pancada que a pessoa tomou, que propriamente a matou, foi uma pancada no cérebro, que amassou a cabeça, ela com certeza fez com que aquela pessoa sangrasse muito. E ali no local não tem sangue nenhum. Então eles observam, olha, ele não foi morto aqui, ele foi morto em algum local, e este corpo foi descartado aqui. Então começam as investigações e o comissário Maigret, acho até que no outro vídeo aqui eu falei muito inspetor Maigret, na verdade é comissário Maigret. E o comissário Maigret, ele não pode investigar propriamente esse assassinato porque está fora da área de jurisdição dele. E ele está com uma série de pendências burocráticas, superiores hierárquicos dele estão, vamos dizer, batendo bastante. Você tem que se ater aquilo ali, a sua função principal e tal, não dispersar suas atividades em outros aspectos e tal. Ele não pode propriamente se dedicar à investigação daquele assassinato, porém ele tinha um interesse particular. Por quê? Porque a pessoa que está ali assassinada já foi presa por ele conhecia o sujeito. Ele era um ladrão que, na verdade, não era preguiçoso, como aponta aqui o título do livro. Na verdade, era um ladrão, vamos dizer assim, exótico, um ladrão excêntrico. Este elemento ele era suíço, ele já tinha sido preso lá na Suíça, tinha desertado da legião estrangeira, e ele era um ladrão, vamos dizer assim, um pouco peculiar, porque ele nunca roubava as pessoas, ele só as furtava, ele não utilizava armas, ele não era violento, entretanto ele era um ladrão, e por conta disso ele já tinha sido preso, porém na cadeia ele tinha vamos dizer assim, um comportamento muito interessante, ele era muito pacato, muito pacífico, até meio taciturno, assim, um pouco dissociado dos outros presos. Os presos ficavam também assim com ele, porque ele, ficava sempre na dele, lendo e tal, afastado. Então assim, ele não tinha um comportamento agressivo, como se fosse um bandido, entendeu? Mas ele era ladrão. E mais ainda, ele era um ladrão que tinha um comportamento bastante excêntrico, como eu destaquei. Quando ele queria assaltar uma casa, ele ou alugava um apartamento na frente dessa casa, onde ele pudesse observar quais eram as rotinas, quais eram os hábitos, se aquela casa tinha isso ou aquilo. Ele também estudava muito antes de escolher um alvo específico. Então ele passava meses ali acompanhando a rotina daquela casa, até que ele ia e assaltava a casa. Porém, esse furto era praticado com os proprietários dentro da residência. Isso é muito curioso, muito diferente, porque ele fazia questão que os proprietários estivessem lá dentro. Então assim, ele tinha, sei lá, um quê psicanalítico, um quê psicótico, que ele queria realizar esse furto com a presença do proprietário dentro da casa. E, naturalmente, ele fez várias ao longo da vida dele, mas algumas vezes ele foi preso, algumas vezes ele conseguiu escapar, a despeito da polícia tê-lo como principal suspeito, mas ele conseguia, às vezes, pelos meandros jurídicos da vida, conseguir se safar. Mas o fato é que o Maigret o conhecia, e, vamos dizer assim, ele não tinha um ódio particular, não tinha um desprezo particular por ele. Era um bandido que tinha que pagar por aquilo que estava fazendo, mas não ser assassinado. Então o Maigret fica impactado com aquele assassínio e se dispõe a correr atrás, se dispõe a ajudar aquele que passa a ser o principal responsável pela investigação. Entretanto, o Maigret está acossado por outra investigação, e é essa que seus superiores hierárquicos querem que ele se foque, porque estão ocorrendo vários assaltos em Paris, assaltos, vamos dizer assim, violentos, assaltos à luz do dia, que movimentam a imprensa, enquanto que este caso específico, do falecimento desse ladrão, ele não chama atenção. Logo as autoridades já dizem, olha, aquilo ali foi um acerto de contas, é bandido contra bandido. Então ficou uma coisa assim muito parecida com a polícia brasileira, que quando eles querem disfarçar qualquer tipo de assassinato, eles dizem, não, que estava envolvido com tráfico de drogas, Como se o fato de alguém estar envolvido com tráfico de drogas fosse assassinado, isso desse àquela pessoa que assassinou uma espécie de salvo-conduto, então é um traficante, então eu posso matar. Não, se é um traficante ou qualquer pessoa que foi assassinada, tem que haver uma investigação e, naturalmente, aquela pessoa que cometeu o crime tem que pagar por aquilo que fez. Entretanto, não é isso que ocorre, Os superiores dele ficam cobrando, para que ele dê vazão a esses assaltos, para que ele dê cabo desse problema. Então, o Maigret, ele, vamos dizer assim, se divide, Ele fica, vamos dizer assim,
dando ali uma atenção mínima para esse caso dos assaltos que estão chamando a atenção, mas vamos dizer assim, o coração dele está no outro caso, que foi aquele de um assassinato de uma pessoa que ele conhecia. É interessante que nesse livro, Maigret já é um personagem bem experiente, ele já está perto da aposentadoria dele, está há 2 anos de ser aposentado compulsoriamente, entretanto ele está passando um momento muito desgastante. Por quê? Porque nos anos pregressos ele tinha mais liberdade de ação, então ele podia dar batida, ele podia prender as pessoas quando ele achava, né, que tinham os elementos suficientes, ele tinha, vamos dizer assim, uma liberdade maior para agir. Entretanto, naquele momento histórico que ele está vivendo, aí ele tem que pedir permissão a toda hora, tem que pedir bênção a toda hora, ora a um juiz de instrução, ora ao procurador, que é o membro da acusação, ele tem que ficar convencendo as pessoas, ele tem que ficar se explicando, e aquilo desgasta muito, né? Essa perda de liberdade que ele tinha faz muito mal a ele. E o Maigret, que vamos dizer assim, não queria se aposentar, não estava com aquela ideia, né? não era uma ideia, vamos dizer assim, favorável que estava na mente dele, ele já começa a olhar aquilo com não tantos maus olhos, assim, né? Porque a despeito dele gostar do que faz, ele já está desgastado com aquela burocracia toda, sabe? Com aquela falta de liberdade que ele passou a ter nos últimos anos. E fica muito claro, assim, né, o quanto aquilo drena a energia dele, né, o quanto aquilo desgasta, o quanto aquilo puxa para baixo. É uma espécie de bola de chumbo que ele tem que ficar carregando. E é interessante, assim, né, não dá para falar muito, senão você acaba entregando aqui o final da história, mas nesse livro, diferentemente de outros que eu li do Maigret, parece assim que fica muito claro quando você lida com aspectos cinzas, né, ou seja, assim, você tem o preto e o branco, né, aquilo que está errado, aquilo que está certo, aquilo que você tem que fazer, que é correto, etc, etc, mas a polícia, ela lida muito com isso, né, ou seja, você tem aqui a lei, aquilo que você deve seguir, e você tem aqui o mundo real. Aqui, às vezes, você quer atender uma pessoa moral, que faz algo moralmente, vamos dizer assim, correto, mas que não está correto para a lei. Isso ele lida, assim, de maneira muito emblemática nesse livro, né? Ou seja, saber efetivamente que, às vezes, aquilo que é correto não é aquilo que é o legal, né? A gente pode fazer um paralelo aqui, vamos dizer o seguinte, digamos que um policial está investigando um assassinato e aí ele vem a descobrir que aquela pessoa que foi assassinada era um pedófilo e quem matou foi o pai de uma criança que foi estuprada por esse sujeito. E aí ele resolve dizer o seguinte, ó, não vou seguir com essa investigação, não vou dizer que não encontrei, mas eu sei quem foi que fez o crime. Você percebe que esse aspecto legal está completamente equivocado. Ele deveria entregar essa pessoa para a polícia e depois a justiça que avaliasse o que aconteceu, quais foram os fatores que motivaram aquele pai desesperado a tomar aquele ato e, se quisesse, a justiça liberá-lo do crime dele, ou da pena do crime dele, ou diminuir a pena que ele foi culpado, que fosse a justiça e não a polícia. Mas, eventualmente, se um policial deparasse com um caso hipotético como esse, ele dissesse, não, eu não vou entregar esse cara não, porque ele fez foi o correto, não dá para tolerar, se eu estivesse na posição dele eu faria aquilo, ou até pior com esse cara que fez um ato de crueldade desse com minha filha. Então, vamos dizer assim, ele lida com um aspecto não tão grave quanto esse que eu citei aqui, mas é um aspecto assim que ele de fato tem essa necessidade de avaliar aquilo que é o legal e aquilo que é o moral. Isso eu não tinha observado de maneira tão emblemática nos livros que eu tive a oportunidade de ler dele. Aliás, os trechos selecionados desses livros eu deixo aqui no box de informações. E aproveito já para pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. Outro aspecto que se destaca nessa história é que o fato de o Maigret conseguir detectar quem é o culpado de determinado crime não necessariamente implicará que ele vai conseguir levar este sujeito à cadeia. É o primeiro caso que eu vi das histórias dele. E assim, fazendo um balanço aqui, né, sobre o Maigret e o Ladrão Preguiçoso, bem, é um livro simples, direto, curto, objetivo, de maneira bastante similar às outras obras do Simenon que eu pude ler. É um livro muito interessante para quem está sofrendo com uma ressaca literária. É um livro muito interessante para quem está começando, sabe, a ler, que está ali dando aqueles seus passos iniciais na literatura, quer pegar livros simples, quer pegar livros curtos, quer pegar livros que ele não vai ter dificuldade nenhuma. Então, assim, a depender da pessoa, da necessidade que ela está passando, esse tipo de obra aqui, como a do George Simenon, acho que é bem interessante sim. Aliás, eu já tinha destacado no livro anterior, que é um boxzinho que eu tinha comprado, ele fica ali em cima, ali, né, do George Simenon, e esse é o 5º livro do Simenon, então aí eu tava com a ideia, esse aqui vai ser o último livro mesmo, vou acabar logo com o Simenon aqui, e não pretendia voltar a este autor. Mas sabe que ao deparar com essa última história aqui, ficou, sabe, vamos dizer, um gosto amargo na boca. Eu falei, poxa vida, será que eu nunca mais vou ter contato com o George Simenon? Nunca mais vou ter contato com o Comissário Maigret? Porque eu tive a oportunidade de ler 5 livros dele, mas são 75 livros do Comissário Maigret. Então, assim, ficou, sabe, uma espécie, assim, de sensação de que essa história não acabou. Uma sensação de que eu poderia voltar a ele, ainda vou me sentir bem em voltar a este personagem. Eu achava que eu estava finalizando, assim, uma espécie de capítulo, né, na minha vida literária, mas eu não sei não. Vou deixar a mente mais em aberto. Talvez algum dia, se eu estiver passando por algum tipo de ressaca literária, ou estou cansado de alguma coisa e tal, talvez eu volte ao George Simenon e ao Comissário Maigret.
o que naturalmente mostra que é um livro que tem suas virtudes, né? Esses livrinhos, apesar de simples, eles são legaizinhos, sim. Eles têm uma vivacidade, sabe? O Comissário Maigret é um personagem que você facilmente consegue se aproximar. Mas, naturalmente, tudo que eu expus aqui foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece esse livro, Maigret e o Ladrão Preguiçoso? Você conhece outro livro do Comissário Maigret? Você conhece outro livro do Jorge Simenon? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!